Bíblia em Foco, com o evangelista José Luiz. A paz do Senhor para os irmãos. Boa tarde. Jeremias capítulo 1 e versículo 7. Deus vai chamar o profeta. E nesse momento o profeta questiona Deus, dizendo que ele era uma criança que não teria como ele realizar aquela missão. Aí Deus responde para ele: não digas que tu és uma criança. Eu te enviarei e tu falarás tudo aquilo que eu te mandar. Então, irmãos, o tema da mensagem é: não questione Deus. Então, no 13º ano do reinado do rei Josias, por volta do ano 626 a 627 AC, ou antes de Cristo, o profeta Jeremias foi chamado para essa missão. Não sabemos a data exata que Jeremias nasceu, né? E o ano também. Mas a gente sabe que ele era sacerdote e profeta, né? E Jeremias foi chamado para essa missão antes do seu nascimento. A missão já estava em cargo do profeta. Então veja, irmãos, que Deus já tinha uma missão com o profeta antes dele nascer. Já estava tudo acertado. E o motivo do ministério profético do profeta Jeremias é o julgamento contra Judá por conta da idolatria. Então, queridos e amados irmãos, se nós olharmos a Bíblia, as narrativas bíblicas propriamente ditas, nós vamos encontrar ali várias passagens que vai falar de grandes personagens bíblicos que, no momento que Deus chama eles começam a questionar. E o questionamento aí nem sempre é um pecado. Não é um pecado, né? E sim uma forma natural do ser humano reagir por vários motivos, né? Medo, insegurança, ou seja, será que é Deus mesmo que está mandando eu ir? Será que é isso? É Deus mesmo? Isso é natural, irmãos. Isso é comum, né? Outros não vai por conta que é uma reação de coração duro, né? É uma rebeldia. Deus já deu vários sinais, várias confirmações, mas a pessoa ainda começa a questionar Deus, continua questionando Deus. Então, o questionamento de certa insegurança e medo, muitas das vezes, é sinônimo de insegurança, né? Isso é comum. Isso não significa desafiar Deus por conta da sua autoridade, mas sim uma forma natural da pessoa reagir, entende? Mas tem alguns que, mesmo confirmado, mesmo mostrado, até mesmo em sonhos, às vezes, né, a pessoa não vai. E isso não é bom, irmãos. Quando Deus manda e Ele confirma, porque Deus não deixa seus profetas se enganados, Deus não se engana, né? Ele dá vários sinais. Então, muitas das vezes a pessoa questiona Deus, né? Fica perguntando consigo mesmo, será que é Deus? Outros, Deus está mandando ir, mas eu não vou não, sabe? Eu tô fora, para mim isso aí não dá não. Então Deus tem uma missão, a pessoa pega e endurece o coração, não vai. Outros têm uma missão, mas fica meio que inseguro, né? E aí é a reação, entende? Outras pessoas, Deus chama e ela quer alguma prova,
Deus vai dar prova, né? Deus chama Gideão, dá uma prova, não é mesmo? Mas no caso ali de Moisés, por exemplo, aqui na expositiva, Moisés ele vai questionar Deus pelo fato, como os israelitas vão acreditar em mim? Será que eles vão acreditar em mim? Que foi o Senhor mesmo que está mandando eu ir? Como? Aí Deus fala, você chega lá e diga para eles que eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, dos seus antepassados, e eu vou dar um sinal para você. Primeiro, o sinal é o cajado que você anda com ele. Você não ficou lá 40 anos pastoreando ovelha, então agora você vai pastorear pessoas. Você pega o cajado e joga no chão. Ele vai se transformar em uma cobra real, né? E aí, eles vão ver que realmente esse sinal aí é que eu estou com você mesmo. A Bíblia diz que Moisés fugia, né, da cobra. Isso nos faz pensar que provavelmente Moisés deve ter passado por situações desse tipo, né? Alguma serpente que ele encontrava por caminho. E essas cobras metiam medo, né? Ficava com medo. Olha lá. Aí Deus falou, o segundo sinal é o seguinte, você coloca a mão no peito e tira. Vai ficar tudo leprosa. Depois você coloca lá de novo e tira, vai ficar perfeita. Se o primeiro não funcionar, o segundo funciona. É mais ou menos por aí. Então Deus está dando um sinal, irmão. Ele não vai deixar a pessoa passar vergonha, ele vai confirmar que ele está indo com a pessoa. Mas tem muitas pessoas que questionam Deus. Deus deu o sinal, mostrou, confirmou. Às vezes traz um profeta lá de longe, que a pessoa nunca viu na vida. Nunca viu nem da cidade dele ou dela é. Deus fala, mostra, confirma de uma forma, né, extraordinária e a pessoa não vai. Isso aí é rebeldia, irmão. Isso é rebeldia. Essa é a palavra correta. Coração duro. Outros, a reação comum de medo, né? Mas a Bíblia diz que aqueles que confiam no Senhor são como montes de Sião que não se abala. Nada abala, irmão, quando Deus chama a pessoa para o ministério. Nada abala o cristão quando Deus coloca ele na missão, porque Deus não vai deixar ele lutar sozinho. Deus está dizendo lá no Êxodo, capítulo 14, ele está dizendo, o Senhor pelejará por vós e vós calareis. E quando Deus dá uma ordem, irmão, não precisa ficar questionando. Simplesmente cumpra o que Deus mandou. Se ele confirmou, deu todas as diretrizes, então vá. Porque ele está dizendo, manda que o povo marche. Não questione, que tamanho de montanha na minha frente. Nossa, que mar enorme. Nossa, e agora como que eu vou fazer? Não, irmão. Em Deus não existe impasse. Ele é a solução. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ô glória. Eu sou aquele que estarei convosco todos os dias até a consumação do século. Né? Então, por vários motivos a pessoa questiona Deus. Né? Uns querem esquivar de qualquer jeito. E quando é rebeldia, irmão, quando a pessoa não cumpre aquilo que Deus manda, quando ele dá um jeito de fugir e tal, né? Inventa um punhado de história, ele está pegando o navio em direção errada. Ele está pegando o navio em direção errada. E quem pega o navio em direção errada, irmão, ele vai afundar no meio do mar. Ele vai ser engolido. É isso aí. E por cima ainda vai ser vomitado lá na praia. Exatamente. Esse exemplo aí é do profeta Jonas. Quando Deus manda ele numa cidade bárbara, aos ninivitas, porque os ninivitas, na cidade de Nínive, antiga, eles eram perita em guerrilha, cruéis, bárbaros, né? Violentos, né? E Jonas saiu fora, simples assim. Em vez de ir para o lugar que Deus mandou ele ir, ele foi para outro canto.
comprou a passagem, embarcou para outra direção. Tá cheio de pessoas, irmão, embarcando em navio furado. Tem porção de pessoas embarcando em barco furado, irmão. Ele tá vendo que é perigoso, ele tá vendo que não dá certo, ele continua batendo na mesma tecla. Certo? E isso é sinônimo de afogamento. Tem muitas pessoas afogando no mar, irmão, por questionar Deus, por não obedecer, por não ser obediente a Deus, né? O fato da pessoa, muitas das vezes, ficar insegura no que diz respeito a medo e insegurança, não é sinônimo de desobediência. É algo natural e comum de uma pessoa. Mas quando se trata de confirmações e mais confirmações, né, de Deus, né, e a pessoa não cumpre aquilo que Deus está pedindo para ele fazer, isso é desobediência. E quando é desobediência, irmão, muitos estão afundando, pegando o barco errado, a direção errada, né? E muitos estão afogando. Então, nessa tarde, é tarde de levantar a cabeça. Quando Deus chamar você, não espere Ele chamar 2 vezes. Na primeira, você diga assim: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Ô glória! Foi o que Deus falou para o profeta Isaías, né? Ou seja, foi o que o Isaías perguntou para Deus, né? Isaías, ele teve aquela visão e ele diz: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Podemos entender isso aí tanto de forma dupla, o profeta dizendo: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim, como uma corte celestial para resolver o problema da humanidade que estava em queda. Jesus dizendo: eis-me aqui, meu Pai. Ô glória, ô glória. Eis-me aqui, Senhor. Envia-me a mim. Eu sou o único que pode resolver, né, a queda. Eu sou o único que pode resolver esse problema. Eu sou o único que pode, né, usar as pessoas para falar com a humanidade. Exatamente. Envia-me a mim, Senhor. Né? Tá vendo? Olha lá. Então, irmão, Jesus está conosco no barco, né? Quando pega-se um barco em direção errada, na forma da desobediência, como fez Jonas, o resultado é afogamento. O resultado é afogamento e o resultado é ser vomitado na praia. Quando você embarca num barco, irmão, com todas as, né, qualidades de confirmação que Deus lhe deu, o barco não vai afundar, porque Jesus vai acalmar a tempestade, vai acalmar o mar, e você vai dizer: quem é este que até o mar lhe obedece, o vento? Este é Jesus de Nazaré. Ô glória! Ô glória! Então, queridos irmãos, uma coisa eu vos digo, né? Não questione Deus. Peça confirmação, e aí não espere Deus chamar você 3 vezes, como ele fez com Samuel. Na primeira chamada, você diga: eis-me aqui, Senhor. Fala que o teu servo ouve. Ô glória! Ô glória! Louvado seja o nome do Senhor. Então, queridos irmãos, ouvintes, irmãos, que nos ouvem à tarde, né, nesse áudio, Jesus está, né, abençoando a sua vida nessa tarde. Ele está dando condições para você. Então, quando Jesus te dá uma missão, obreiro, obreira, irmão, não questione Deus. Coloca a sua fé em ação, porque muitas das vezes a pessoa questiona Deus, né? Não é tanto pelo motivo do medo, da insegurança, que isso é comum. Muitas das vezes também não é por conta da rebeldia, porque, né, tem outra forma também de querer sair fora da missão. É a fé da pessoa que está pequena. No sentido assim, né? Sinônimo que a fé não está no nível
que precisa estar. Então exercita a sua fé nessa tarde. Acredite, quando Deus chamou Abraão, ele não questionou Deus. Simplesmente ele ajuntou a sua família, juntou seus rebanhos, e ele foi para a terra que Deus havia lhe mostrado, ou que Deus lhe havia, ia mostrar. É isso. Isso é fé, irmão. Isso é coragem. Ou seja, isso é fé. Louvado seja o nome do Senhor. Isso é fé. Tá bom? Que Deus abençoe e a paz do Senhor. Amém.